Giovanni Afonso. A gente tem falado muito sobre essa estratégia equivocada da diretoria, comissão técnica, que não é de hoje, de subir jogador para o time de cima e voltar para a base. Nós preparamos um material importante para ilustrar, para mostrar ao torcedor quais jogadores já subiram e voltaram para a base em curto espaço de tempo. Giovanni? Vamos lá, Marcão. Separamos aqui números de 2024 em relação a 6 jogadores da base do Santos que foram promovidos para o profissional e retornaram para o Sub-20. Tá aí na tela. Começamos com o nosso Jair Galalau, 19 anos, 1,98 m. Foi relacionado 7 vezes e atuou em 2 partidas, Marcão. Além dele, Samuel, também zagueiro, de 18 anos, 1,85 m. Foi 9 vezes relacionado, mas não entrou em campo nenhuma vez, Marcão. Diego Borges, meu vizinho, 19 anos, também 1,98 m ali. Foi relacionado 8 vezes e não atuou em nenhuma partida. Já o Souza, 17 anos, 1,80 m, foi relacionado apenas 3, porém atuou ali no segundo tempo da partida contra o Mirassol, na 7ª rodada do Campeonato Paulista. O Ian é o caso que mais intriga. Jogador de 20 anos, meio-campista, 1,84 m, foi relacionado apenas em 3 oportunidades em 2024 e não atuou nem 1 minuto sequer em campo. E para finalizar, Enzo Monteiro, 19 anos, 1,80 m, centroavante, foi relacionado uma vez contra o Paysandu e já foi titular, retornou para a base depois disso, Marcão. Olha aí, olha que levantamento importante, aí você percebe, né, que nós trouxemos a informação daquilo que estamos opinando, né? Jair, Samuel, Borges, Souza, Ian, Enzo Monteiro, Elias, passaram pelo profissional, desceram para a base. Você pode até colocar nessa lista, porque já passou pela base, é claro que estamos falando de 2024, mas um outro caso que é o Miguelito, que também passou pela base, que está na base atualmente, jogou no profissional, foi relacionado, chegou inclusive a jogar alguns minutos com a camisa do Santos e não é mais utilizado. Ou seja, Elias, claramente aí você percebe, né, que essa gangorra de emoções para os atletas fazem com que eles não se firmem. Qual que é o jogador desses que o Giovanni apresentou aqui agora, que a gente tem convicção que vai dar certo no time de cima? Nenhum. Nenhum. Eu estava lendo um post hoje na rede social, né, que falava o seguinte: nós entramos a temporada 2024 com uma única certeza. É o ano do Jair. Elias, estamos em maio. E o Jair não joga. Nós entramos o ano, Elias Russo, com uma outra certeza. É o ano decisivo para o Miguelito provar que tem potencial. Estamos em maio. E ainda a gente fala sobre o Miguelito como se ele fosse da base. Como se ele fosse um garoto que ainda precisa jogar 3 anos na base. Ou seja, no Santos, Elias, o tempo não passa. Como diria Cazuza, o tempo não passa, Elias Russo. A gente vai chegar em janeiro de 2026, ou de 2025, falando sobre o Sandri, Elias Russo. Falando que o Sandri merece ter oportunidades. É um negócio louco, Elias Russo. Me ajuda a entender isso aí, Elias, por favor. É um absurdo, né, Marcão? Aí volta naquela conversa do Carille, né, de falar sobre motivação. Que motivação que um jogador desse tem, cara? Eu quero ver a oportunidade da vida dele de entrar no time profissional, aí vai, fica no banco 2, 3 rodadas, não entra e volta para a base, volta no sub-20, fica naquela expectativa se volta ou não para o profissional. Então isso desmotiva completamente o jogador. A gente já viu muitos jogadores da base do Santos saindo justamente por isso, né, que não tem essa possibilidade. O Santos, que sempre foi um time que deu oportunidade para os garotos, sempre revelou os jogadores, agora está nessa situação, né, nesse sobe e desce, nessa gangorra, então desmotiva o jogador. Cara, você num dia tem a possibilidade de jogar um clássico, ou sei lá, uma final contra um Palmeiras, no dia seguinte você está jogando um sub-20 no estadual contra o Mauaense. O que o jogador vai esperar? Como que esse cara vai se preparar para subir para o profissional? Então, eu acho que está na hora da diretoria tomar uma providência com relação a isso. O jogador não serve para jogar no Santos, então dispensa de vez, que esse negócio de sobe e desce aí, acho que só faz mal para o jogador, deprecia, né, o ativo do clube
e o cara não tem oportunidade no profissional. Você falou um caso importante aí. Um dia o cara tá no Allianz Parque jogando a final do Campeonato Paulista. 20 dias depois, ele tá jogando no CT do Mauaense o Sub-20 do Paulista, Giovani. Você que é um garoto, Giovani Afonso, como que você enxerga esse planejamento ou falta dele no Santos Futebol Clube? Ah, Marcão, é complicado, né? Desmotiva, né? Adolescentes, e aí eu me incluo, às vezes tem a cabeça um pouquinho mais fraca, né? Não tem aquela maturidade toda, e pô, o cara, o que o Elias falou é perfeito. O cara tá disputando ali o Allianz Parque, tá na expectativa de entrar ali para um jogo tão importante. Na semana seguinte, tá jogando um jogo sub-20, em que claramente ele é muito melhor do que os seus adversários e os seus companheiros também, é importante ressaltar, porque você ser melhor que os seus companheiros, isso é normal. Jogando pelo Santos Futebol Clube, normalmente você vai ser melhor que o seu adversário. Mas, pô, você olha pro lado, num dia a sua dupla de zaga é Joaquim e Gil, do outro ali é o Ananias, é o Alencar, que são dois garotos aí promissores, mas que, pô, não estão no mesmo nível, né, Marcão? Então é muito complicado assim, e eu acho que é um erro enorme de estratégia. Me parece que nesse caso do Jair em específico, é dar 1 ou 2 jogos para ele no Sub-20, para aí sim ele começar entrando na segunda etapa nas partidas seguintes, né, ali do Campeonato Brasileiro da Série B. Mas, pô, coloca o garoto ali no segundo tempo, vamos testar. A gente não tá queimando o garoto. Todos os santistas sabem do potencial que o Jair tem. Ninguém vai queimar ele. Pô, quantos jogos aí recentemente, até mesmo contra a Inter de Limeira, quando ele voltou, quantas falhas ele fez, Marcão? Deu saída de bola errada, a gente não crucificou o jogador. A torcida do Santos está acostumada em apoiar esses meninos da base, não em crucificar. A gente não vai crucificar, a gente vai apoiar e quer ver eles dentro de campo. Pô, Marcão, o Ian ainda não recebeu 1 minuto sequer no profissional, 3 copinhas, 20 anos, pô. 20 anos o Ian, 20. Então, assim, tem coisa errada, a gente quer ver essa molecada. E o pior de tudo é que se o Ian tá numa safra boa, tá num Santos de 2010, 2011, que tem muitos meio-campistas bons, é uma coisa. Mas, pô, ele disputa a posição com o Nonato. Pô, até com o mesmo Diego Pituca, assim, pô, é um nível que dá pra colocar o garoto. Então, assim, mexe muito com a cabeça, acho que é muito complicado. E o Santos, assim como fez com alguns jogadores no passado, vai também queimar e prejudicar muito a carreira desses garotos aí, Marcão. Sem dúvida, sem dúvida. Tá aí o Giovani Afonso. A Viviane tá colocando, né? Seria a mesma coisa que o Varanda não aproveitar o Giovani ou o Neno e deixar sempre nos bastidores sem dar espaço para esse talento. É isso, Viviane. Se você tem qualidade, se você tem talento, todos nós, independente da idade, vamos acertar e errar. Agora, se eu tenho talento, se eu tenho alguém com potencial, é preciso apostar nesse jogador. É muito melhor que o Jair erre do que o Morelos. Então, o Jair tem espaço para errar. E o Morelos, hein? E o Casares? E o Serginho, gente? O Serginho, que ninguém tá falando, mas daqui a pouco vai todo mundo começar a falar. 2 anos maravilhosos com a camisa do Santos. Com a camisa do Maringá, perdão. Então, se é pra ver esses caras errarem, vamos construir jogadores. Vamos colocar esses garotos pra jogar. Vocês acham mesmo que o Ian é pior que o Nonato? Não é pior que o Nonato, Ian. Não é pior que o Nonato. Vocês acham que o Miguelito é pior do que o Casares? Não é pior. Hoje não é. Não tô falando da carreira. O Casares, em termos de carreira, claro que é melhor que o Miguelito. O Souza, né, Marcão? O Souza é pior que o Gonzalo Escobar, Elias Russo? É pior que o Gonzalo Escobar, o Souza? Então, são 3 laterais esquerdos que o Santos tem que não são melhores do que ele. Então, isso que deixa a gente preocupado, né? Quando o garoto sobe, tem uma possibilidade. Que nem eu acho que se o Souza tivesse uma sequência, como está tendo o JP Sherman agora, com certeza o Santos não teria essa preocupação de ter um lateral como o Escobar hoje, Marcão. Exato. Então, assim, com essa garotada aí, nós faríamos, na pior das hipóteses, a mesma coisa que esses caras estão fazendo. Ou vocês acham que o Enzo Monteiro jogaria pior do que o Morelos as partidas que ele jogou? É claro que não. Só que, pro Enzo Monteiro, a paciência é pequenininha, pequenininha. Pro Morelos é grandona. Pro Morelos, tudo pode.
Tanto é que nós ouvimos que o Morelos é um bom profissional, mesmo demorando 7 meses para entrar em forma. Como que é um bom profissional, hein, Carille? Na sua empresa, Carille, você aceitaria um profissional que demora 7 meses para fazer o beabá ou não? Você teria mandado embora. Agora é no Santos, né? O salário sai dos cofres do clube. Então, algumas coisas no Santos são inaceitáveis. São inaceitáveis. Eu não tô falando aqui que não tem nenhum craque na base. O Jair é a régua mais alta da base. Hoje. Por isso que a gente tem que falar do Jair. Porque o Jair é um dos nossos melhores ativos. E é mesmo. Não comparem o Jair a Kaique Ferreira. Kaique Fernandes, né, Giovanni Afonso? Isso, Kaique Fernandes hoje no Almeria. Isso aí foi jogador inventado pela mídia, tá? Não comparem Jair a Kaique Fernandes. Isso é balela. Kaique Fernandes foi jogador inventado pela mídia, assim como o Ângelo. Jogadores mentirosos. Ângelo, Kaique Fernandes é mentira. O Kaique tem muito... O Jair tem muito potencial. Mas muito potencial. Demais. Agora, precisa colocar o cara pra jogar, né? Precisa colocar o cara pra jogar.